A gente acabou de falar aqui de uma tragédia, um episódio em que uma pessoa morreu ao ter o carro atingido por uma árvore que caiu com essa chuva dessa tarde. Para falar sobre esse assunto, sobre a Operação Chuvas de Verão, a gente conversa agora com o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel da Polícia Militar, Walter Niacas Júnior. Obrigada pela atenção com a Band News FM. Como vai? Tudo bem, Débora? Boa tarde, Fábio, ouvintes da Band. Obrigado pelo esse espaço de a gente falar um pouquinho a respeito das ações da Defesa Civil. Pois é, eu vou começar a nossa conversa justamente falando sobre a situação das árvores, né? A gente acompanha a queda de árvores, falávamos agora há pouco sobre a situação dessas árvores em mau estado, que chuva mais fraca ou chuva mais forte acabam caindo, né? E não são os galhos na fiação, não só os galhos na fiação, causando problemas aí na rede elétrica, mas danos à vida, né? Mortes, pessoas atingidas por essas árvores. No que se contempla, né? De que forma essas árvores, a prevenção do trabalho, de fiscalização das condições dessas árvores, de que forma isso é incluído no plano Operação Chuvas de Verão? Débora, como você bem disse, uma trágica ocorrência aí no período da tarde aqui na Vila Mariana, né? Uma pessoa aí entrou em óbito, mais 3 pessoas aí socorridas. A preocupação nossa, principalmente nesse período do ano, sabemos que ele é característico com chuvas fortes, acompanhado de rajada de ventos. E é importante destacar que esses alertas são feitos para as prefeituras municipais para que atuem sempre preventivamente, fazendo as fiscalizações nessas árvores, aquelas que não tiver condições, que sejam podadas. A importância é muito grande. Não só buscando aí prevenir danos materiais, mas principalmente danos à vida. Bom, e quais são outras ocorrências, né, mais frequentes nesse período de chuva e o que vem sendo feito para evitar outros prejuízos? Bem, esse período que nós intitulamos como a Operação aí, Chuvas de Verão, que se inicia hoje, ela tem por objetivo principalmente estabelecermos procedimentos nos municípios mais vulneráveis do nosso estado. Entendemos que são 177 municípios que têm uma situação de vulnerabilidade um pouco maior. Basicamente são aqueles contemplados no litoral, todo o litoral, na região de Serra, ali do Vale do Paraíba, aqui a região metropolitana de São Paulo, região de Campinas e Sorocaba. São 177 municípios. A gente nos programamos aí meses que antecedem esse período, realizando treinamentos com todas as defesas civis municipais para que elas deem um atendimento de forma mais eficaz possível nesse período. Basicamente, esse período, essa operação, ele faz o monitoramento das previsões meteorológicas, faz o monitoramento dos índices pluviométricos acumulados, porque isso é muito importante. Devido à quantidade de chuva, ele pode deflagrar deslizamentos de encosta e, principalmente, a outra vertente são as vistorias de campo, que as defesas civis municipais devem realizar, principalmente preventivamente, retirando pessoas dessas localidades que, porventura, apresentem algum tipo de risco. Coronel, claro que, levando em consideração o balanço dos últimos anos, por exemplo, de 2019 e 2020, dá para a gente prever algo para 2021. Qual que é a expectativa, levando também em consideração, e pergunto se houve melhora no que diz respeito, evolução no que diz respeito à manutenção durante todo esse ano de 2020, no que diz respeito à conscientização da população. Dá para levar em conta os últimos balanços e projetar o que é esperado para esse verão de 2021? Bom, as previsões meteorológicas indicam que nós estaremos aí sob influência do fenômeno Laninha. O que é isso? É o aquecimento das águas do Pacífico que trazem uma condição de chuva de curta duração com uma intensidade um pouco mais forte. Isso nos traz a preocupação que todo esse período de verão nos traz todos os anos, né? Lógico, mas alguns trabalhos preventivos foram realizados pelos municípios. Então nós temos conhecimento que diversas moradias que estavam em localidades de risco, vou dar um exemplo aqui
naqueles municípios que foram afetados, principalmente no final de março, ali na região da Baixada Santista. Diversos moradores foram retirados daquelas áreas de risco, removidos para outros locais, e obras estão em andamento para contenção de eventuais deslizamentos, né? É importante que as defesas civis locais estejam preparadas para isso, e nós temos plena consciência que essa consciência da atividade preventiva está bem difundida entre eles, e o que a gente busca também é uma conscientização da população, né? A gente fala sempre que defesa civil somos todos nós, todos os órgãos de emergência atuando, mas nós precisamos da participação da população, para que ela tenha uma noção de determinado momento que ela se encontra em risco. Então, como foi dito, quais são as características, quais são as ocorrências mais comuns nesse período? Uma delas é a questão de deslizamento de encosta, né? Então, a gente sempre alerta para que as pessoas fiquem atentas a sinais de movimentação de solo. Como que pode se detectar isso? Observando se surgiu uma rachadura de inopino em um imóvel, um abatimento de solo, um tombamento de uma árvore ou de um poste, isso é um claro indicativo que aquele solo está se movimentando e há um risco de deslizamento. Então, nossa orientação é que a qualquer sinal desse, a pessoa saia daquele local, procure um local seguro, ligue imediatamente para a Defesa Civil do seu município, através do telefone 199 e 193, para que seja enviado para aquele local um agente para verificar as condições de segurança daquela localidade. Outra preocupação nossa é com relação a áreas alagadas, inundadas. Vimos também no verão passado algumas pessoas que morreram em razão disso. Elas se encontravam em determinado momento e se aventuraram a atravessar aquela localidade. Nossa orientação também, se ela estiver em segurança, aguarde para que aquele nível da água baixe, para que ela se desloque com segurança.